Pode começar, Letícia. Boa tarde, professores. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e a todas. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês. A minha imagem daqui a pouquinho já deve aparecer para vocês. Boa tarde aqui. Eu me chamo Letícia. Eu estou nesse momento, aliás, desde 2018, eu estou trabalhando na direção do Centro de Educação à Distância, que é responsável pela oficina Moodle. Enfim, nesse momento em que estamos todos aprendendo a conviver de uma forma diferente, o SEAD tem se empenhado em apoiar a universidade em frentes que busquem nos dar mais segurança, nos dar condições de retornarmos às atividades acadêmicas, mesmo que em uma outra configuração. Mas eu tenho certeza que todos nós vamos trabalhar em parceria e quero deixar o SEAD à disposição de vocês todos e contar com a colaboração de todos para que nós formemos essa comunidade que tem sido tão trabalhada no curso, para constituir essa comunidade e a partir dessa parceria, dessas relações que vão se estabelecendo, para que nós possamos enfrentar de melhor forma esse momento que se coloca, os próximos que estão por vir, que são novos para vocês, são novos para nós, que já trabalhamos há algum tempo com essas tecnologias, mas que certamente nós vamos enfrentar de forma muito mais fácil e qualificada se trabalharmos juntos como parceiros. Então, dou as boas-vindas a todos nessa oficina, agradeço a presença de todos. A Débora ia estar conosco hoje à tarde, infelizmente ela sofreu um acidente e acabou tendo que ir para o hospital, mas já falei com ela está melhor, está sendo atendida, e espero que nós, Lívia e eu, consigamos dar conta desse planejamento que havia sido feito e estamos aqui para compartilhar com vocês. Eu vou pedir desculpas porque eu não vou ficar durante toda a live com o grupo, porque eu tenho uma outra reunião agora acontecendo, mas fico à disposição de vocês. Eu preparei uma fala, inicialmente falando que traz o SEAD, que é um senhor, né, e completa agora em agosto seus 31 anos de atuação na Universidade de Brasília, uma das grandes referências em educação à distância no Brasil, pela toda a sua trajetória, por toda a sua história, por toda a qualidade do trabalho que tem feito durante todos esses 31 anos, pela formação dos seus egressos. Nós já temos muitos egressos de cursos de graduação, de cursos de especialização lato sensu, e que estão hoje, que nos dão muita alegria e são ótimas referências desse nosso trabalho. Oi, pois não? Por favor, compartilhe a sua tela de novo. Vou compartilhar agora. Obrigado. Aqui. Bom, então, o Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília, fisicamente, se encontra no prédio multiuso, logo no andar de cima do BRB. Nós estamos em processo de mudança e logo, logo vamos ter uma casa nova para recebê-los. Se Deus quiser, com muitos abraços, com assim, muita felicidade, retornaremos todos à nossa UNB. Bom, professores, nesse momento que se coloca, apesar do nome Centro de Educação à Distância fazer uma referência a uma modalidade específica, no caso, educação à distância, nesse momento, a nossa proposta, a proposta da universidade, não é o trabalho das disciplinas nesta modalidade, na modalidade AD. A proposta, o que nos traz o parecer do CNE,
é de uma oferta de ensino remoto, de atividades não presenciais. Então, baseado nessa prerrogativa, eu sempre eu gosto de fazer essa distinção, porque quando aparece o nome de toda a equipe do SEAD, tem uma referência muito forte à educação à distância, mas que não é, nesse momento, a proposta da Universidade de Brasília e nem de nenhuma outra universidade, porque a educação à distância, ela prevê algumas restrições, o atendimento de uma legislação específica que passa pela criação, pela definição de um curso na sua estrutura, no seu projeto pedagógico, com a previsão de uma modalidade diferenciada, a modalidade de educação à distância. Pela legislação, os cursos podem ofertar até 40% da sua carga horária total à distância. Mas, de novo, nós, nesse momento de pandemia, de retorno às atividades acadêmicas, iremos trabalhar com atividades não presenciais. Então, essas restrições da educação à distância, elas não se fazem presente aqui. Nós temos uma autorização, nós, assim como todas as outras instituições, temos essa autorização para trabalhar com atividades não presenciais, e é dessa forma que vamos fazer. E as ações do SEAD, nesse sentido, elas vêm para contribuir com essa oferta de atividades não presenciais, de ensino não presencial. A primeira das nossas ações, assim como eu já falei, nesse cenário de ensino remoto, e que vocês têm trabalhado ativamente, é de um novo ambiente de aprendizagem. Hoje, vocês, na oficina Moodle, trabalham com um ambiente aprender. Só que, se vocês forem ver, vocês acessam lá, aprender2.nb.br. Essa é uma plataforma nova, com uma infraestrutura mais adequada, porém ela é usada no âmbito dos cursos de graduação à distância e também dos cursos de extensão. Os cursos de graduação presenciais, os cursos de pós-graduação presenciais, que irão trabalhar com ensino, com atividades não presenciais, vão usar essa plataforma que aqui está, o aprender3.nb.br. Visualmente e internamente são plataformas idênticas, então as mesmas ferramentas estão disponíveis, os mesmos recursos, porém elas estão em 2 computadores diferentes, em 2 servidores diferentes, com infraestrutura própria, porque nós precisamos fazer a gestão fina dessas plataformas. Então, o que acontece? Como nós temos, assim como vocês, uma situação a enfrentar, que nós desconhecemos, mesmo com essa trajetória de muitos anos, nós não sabemos como vai ser essa adesão, o número de alunos, etc., o número de disciplinas que vão acessar o aprender, porque não existe uma restrição no uso de plataforma, existe uma recomendação da administração superior para o uso do aprender nas disciplinas presenciais que trabalharão com atividades remotas, mas não existe uma definição, uma restrição a outras ferramentas. Então, nesse momento, o SEAD se coloca à disposição, disponibiliza essa plataforma para as atividades não presenciais dos cursos de graduação e pós-graduação. Ah, mas eu estou fazendo o curso no Aprender 2. As plataformas, visualmente, como eu disse, elas são iguais. Porém, o Aprender 3, lá no Aprender 3 nós vamos ter os nossos alunos, nós vamos ter as nossas disciplinas e nós vamos estar cadastrados como docentes dessas áreas, certo? O endereço é aprender3.nb.br. Fizemos a carga de todos os professores, vocês vão receber um e-mail dizendo qual é o usuário vai ser o CPF e a senha vai modificar. Então, esse cuidado vocês vão ter que ter. Quando eu for fazer a oficina Moodle, eu vou acessar o Aprender 2. Quando eu for desenvolver a minha disciplina lá, que eu vou disponibilizar para os meus alunos, nós vamos para a plataforma Aprender 3, que é a plataforma de graduação e pós-graduação, certo? Nós temos vários cursos que já foram desenvolvidos e muitos que já foram apresentados para você, algumas informações já foram apresentadas para vocês,
com novas funcionalidades do Moodle, novas ferramentas do ambiente, e eu vou trazer algumas delas. Aqui nós temos alguns cursos desenvolvidos já na plataforma nova, não vou acessá-los, depois a Lívia vai mostrar, vai trabalhar com vocês um pouquinho melhor, vai mostrar para vocês como ingressar nas áreas, enfim. Então, os cursos que nós temos desenvolvido, nós usamos recursos já desta nova plataforma, como uma maneira de apresentar, além das dinâmicas de uso desses recursos, a própria ferramenta. Quais são as funcionalidades desse nosso Moodle? Algumas já vêm das outras edições, das outras versões do Moodle, ou nós chamamos aqui na UNB Aprender. Por exemplo, questionários. Os questionários já existiam em outras versões do Moodle e nessa continuamos ofertando. No Aprender 3, no Aprender 2, no Aprender, todas elas trabalham com questionários. Então, são ferramentas que possibilitam, por exemplo, a criação de provas, de atividades avaliativas com os nossos alunos. Wikis, que são textos colaborativos, então eu posso definir algumas práticas em que os alunos vão em duplas ou em grupos trabalhar num único texto, gerando um trabalho final, e eu consigo fazer uma verificação de quais foram as intervenções de cada um dos estudantes que participaram daquele texto. Então, diferente, por exemplo, de um texto que é desenvolvido numa modalidade, presencialmente, em que o aluno me entrega a resposta final, entrega a produção final, com a Wiki eu consigo ter acesso à produção final e à interação de cada um dos meus alunos, qual a contribuição que cada um daqueles alunos teve naquela produção. A elaboração de glossários, de disciplinas. Então, a minha área é computação, eu consigo dizer, como a gente usa muitos termos técnicos, esses glossários, eles são super importantes para que as pessoas consigam entender ou se apropriar de alguma terminologia básica que às vezes a gente acaba falando e que tem essa compreensão. Essas ferramentas do Aprender, tanto do Aprender 2 quanto do Aprender 3, elas podem ser migradas de uma área para outra. Então, eu tenho 3 disciplinas de graduação, eu posso fazer o glossário para uma delas e migro esse glossário para todas as outras áreas. Então, possibilita criar uma ferramenta uma única vez e usar em várias turmas, em várias disciplinas. Outras ferramentas, e uma que vocês têm usado muito, o H5P, que permite a criação de atividades mais interativas, a criação de jogos educacionais, de vídeos interativos. O pessoal tem explorado bastante na oficina Moodle, aqueles vídeos com animação, com avatares. A gente pode colocar questões no meio dos vídeos para fazer uma verificação do entendimento do estudante, para fixar um conteúdo. Nesse novo Aprender, nós temos ainda a possibilidade de certificação, eu faço um conjunto de atividades e, ao final, eu posso exibir para o aluno um certificado, como se fosse um certificado físico, só que um certificado no ambiente virtual para aqueles que concluíram uma atividade, um conjunto de atividades. O Hot Potatoes, nós temos palavras cruzadas, jogo da forca. Temos laboratório de avaliação que vocês vão utilizar no curso, que permite avaliação em pares, semelhante ao que a gente faz em artigos, né, científicos, só que nós poderíamos fazer uma experimentação com os alunos, onde nós poderíamos, por exemplo, propor uma atividade em que os alunos produzem um artigo e os pares fazem uma verificação, uma avaliação dessa produção, e assim a gente trabalha com avaliação em pares. Formulários de pesquisa, de avaliação, como o formulário que nós estamos preenchendo agora, que foi criado para identificar informações da nossa comunidade acadêmica, podemos fazer pelo Moodle. Sala de entrega de tarefas, eu diria que é uma das ferramentas mais utilizadas da nossa plataforma. Então, eu consigo definir uma sala, um espaço, onde o meu aluno entregue um arquivo.
A grande vantagem é que essa entrega ela é definida com data e horário, que é gerenciado pelo Moodle. Então, se eu disser para vocês, olha, todos têm que entregar um arquivo com uma produção textual até o domingo, dia 23/7, às 23 horas. Eu configuro a sala, o Moodle deixa disponibilizado naquele dia, às 23h01, ele fecha o link. E automaticamente as produções que os alunos submeteram são disponibilizadas para o professor, que pode fazer a sua avaliação. Então, as ferramentas que o Moodle oferece, elas são todas integradas. Isso é super importante quando se trabalha com uma sala de aula virtual, porque possibilita que eu consiga fazer, por exemplo, que eu consiga definir um conjunto de atividades que são básicas para o meu aluno. Então, eu digo, olha, você tem que acessar um texto, depois você tem que resolver um conjunto de questões, depois você tem que fazer uma submissão de arquivo. Eu consigo dizer para ele qual é a trajetória, se ele tem que fazer uma atividade antes da seguinte, se aquelas atividades elas compõem uma atividade maior e atribuem uma nota, essa nota vai para uma planilha de notas do Moodle. Então, o Moodle ele se constitui como um ambiente porque ele é a integração de diferentes ferramentas e a criação de uma comunidade que acessa essas ferramentas. Quando vocês criam uma sala virtual, como essa que vocês receberam, vocês estão criando uma sala que tem recursos completamente integrados. Quando vocês disponibilizam um texto, o Moodle já faz a verificação lá dos alunos que acessaram o texto. Quando vocês colocam um fórum, ele faz o monitoramento do fórum para vocês. Eu consigo saber quais foram os alunos que participaram do fórum. Então, é diferente de outras ferramentas, muitas vezes, eu quero criar eu acho que o chat do WhatsApp é mais fácil. É mais fácil, mas essa integração com as ferramentas eu não tenho, que existe num ambiente virtual como aprender. Então, essas questões são super importantes serem atentadas. Quando um ambiente virtual está disponibilizado, significa que não é só um conjunto de atividades, mas de ferramentas, mas um conjunto de ferramentas integradas. Eu estou vendo aqui as perguntas, né? Bom, daqui a pouquinho a gente conversa sobre as perguntas. Outras funcionalidades que nós disponibilizamos no Moodle, e na última semana, uma delas é bem interessante, sobretudo nesse momento em que as pessoas têm usado muito a plataforma Teams. Nós disponibilizamos um plugin através do qual o professor consegue fazer a criação da sala de webconferência do Teams lá dentro do Moodle. Então, por exemplo, eu quero fazer um texto para o meu aluno. Eu digito o meu texto e em um determinado espaço do texto eu digo, olha, agora nesse espaço aqui, nesse momento nós vamos colocar nós vamos ter uma gravação, uma reunião, do Teams. Eu clico na ferramenta do Teams, ele abre a configuração, eu defino o início e o final daquela conversa. Ao final da conversa, a gravação é realizada e ele já disponibiliza no Moodle, embutido na sua sala, na sala da sua disciplina, essa gravação. Então, nós temos tentado trabalhar com a integração das ferramentas institucionais e mantendo essa característica de um ambiente virtual, de integração de ferramentas, que é muito importante para uma sala de aula virtual. Ainda é importante trazer aqui outras ferramentas que o Moodle disponibiliza. Por exemplo, a sala de webconferência, chamado Big Blue Button. Então, é uma ferramenta que vocês podem criar internamente ao Moodle, uma sala de videoconferência. Vocês têm várias atividades que a Lívia vai mostrar para vocês quais são elas, como é que vocês enxergam, mas que vocês conseguem incorporar numa sala de aula virtual. Eu chamo a atenção para uma questão bem específica. Até o semestre passado, nós usávamos o Moodle como uma sala que, no presencial, né, como uma sala que complementava aquele espaço presencial.
Hoje, nós vamos ter toda a nossa aula acontecendo nesse espaço. Então, é importante que nós façamos também a integração do Moodle com o espaço da universidade. O que significa isso? Significa que eu tenho que, de alguma forma, dar condições para que os meus alunos entendam que aquela disciplina ela não acontece isoladamente, ela faz parte de uma disciplina, de um departamento, e que esse departamento faz parte de um instituto e que faz parte de uma universidade. Como é que eu faço isso num ambiente virtual? E lembrando que os meus alunos não estão participando, não estão presentes no ambiente virtual e, eventualmente, precisam ter acesso a esses espaços, colocando links, fazendo referência a outras áreas que nós temos na universidade. Então, quando eu crio, disponibilizando informações, muitas vezes vídeos explicativos. Quando eu inicio a minha disciplina, eu faço normalmente eu faço uma apresentação, digo, olha, eu sou a Letícia, a minha área, interação humano-computador, eu estou aqui na universidade há tanto tempo. Muitas vezes, quando a gente faz isso num ambiente virtual, ou quando a gente passa para um ambiente virtual, a gente acaba esquecendo desse momento. Então, é importante lembrar aquilo que a gente faz no presencial, quanto é importante eu me apresentar, quanto é importante conhecer os meus estudantes, então propiciar espaços em que eles conheçam, propiciar espaços onde eles conheçam a universidade, quem sabe até fazer um vídeo, ou colocar links na minha área, dizendo, olha, nós temos uma secretaria acadêmica que vocês podem utilizar, que vocês podem tirar dúvidas sobre o registro acadêmico, nós temos uma biblioteca central, colocar o link da biblioteca central nesse espaço, mas chamando a atenção que a sala de aula, que antes era física, ela agora se torna um espaço desse ambiente, e que ocorre nesse ambiente, mesmo não sendo educação à distância, nós estamos criando o nosso espaço de disciplina dentro desse ambiente, e que tem muitas vezes que refletir essas relações que existem no presencial e que não vão poder ser apresentadas nesse momento lá no campus da nossa universidade. Então, eu queria, assim, foi uma fala muito rápida, apresentando alguns recursos pontuais do Moodle, mas dizendo para vocês que essa nova plataforma, ela traz ferramentas para dar mais dinamicidade, para ajudar que vocês criem uma sala de aula que possa ser mais adequada a essa metodologia, a essas propostas didáticas que vocês estão pensando para esse momento de atividades não presenciais. Vocês têm... Alguém está perguntando aqui do importar, né? Como é que é o importar? E a gente sabia que essa era uma questão, principalmente para quem já trabalha com a versão antiga do Aprender, para quem está fazendo o curso agora e está desenvolvendo as suas disciplinas no Aprender 2. Quem tinha suas disciplinas no Aprender 1, ela é uma plataforma mais antiga, mas com uma versão anterior. Então, o que vocês podem fazer? Se vocês quiserem passar as disciplinas, ou a disciplina desse semestre, lá para o Aprender 3, vocês vão fazer um backup e uma restauração desse backup naquele ambiente. Nós vamos ter um tutorial para isso. Nas disciplinas que vocês estão criando no curso, na oficina Moodle, nós podemos fazer isso para vocês, tá? Então, ao final do curso, vocês podem mandar uma mensagem para o Formações SEAD dizendo, olha, eu quero que a minha disciplina desenvolvida na oficina Moodle, chamada tananana, seja migrada para o Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Exatas. Nós podemos fazer isso. Isso nós vamos conseguir fazer, gente, nesse momento em que a gente está iniciando as atividades para retomada, né? O SEAD, como unidade prestadora de serviços, está iniciando essas atividades de disponibilização do ambiente virtual para retomada. No Aprender 1, nós não conseguimos fazer, porque aí são muitas disciplinas e a gente precisa, tem uma demanda muito grande em relação a essas duas plataformas, o Aprender 2 e o Aprender 3. Então, quem tem disciplina no Aprender 1, nós temos tutoriais para gerar o backup e restaurar no Aprender 3. Quem está fazendo a oficina Moodle, a nossa equipe pode fazer a migração desta área que vocês criaram lá para o Aprender 2.
basta que vocês enviem um e-mail para o Formações SEAD, indicando a disciplina, o nome da área que vocês criaram e a categoria, o instituto e o departamento ao qual ela vai estar vinculada, que nós fazemos a migração. Tem a Roberta, aqui está, aliás, a professora Maria do Carmo Couto, pergunta se ela tinha disciplina no Aprender, devo pagar? Não, professora, não precisa pagar. A senhora pode manter, deixar ela lá, pode fazer uma migração, se assim decidir, para o Aprender 3 e orientar os seus estudantes que acessem o Aprender 3. Eu só preciso, a Roberta acho que está fazendo a mediação, né? Se puder, eu estou vendo as últimas questões, se puder só salientar alguma que eu tenha passado, eu agradeço. Pergunta sobre H5P. Tentei acessar o cadastro, foi feito gratuitamente, mas para acessar eles oferecem um período de trial. É necessário pagar para usar a plataforma? Não, não é necessário pagar para usar o H5P no Moodle, não, professora. Aline Toledo, como é interpretada essa questão da presencialidade e não presencialidade, considerando tempo e espaço nessas atividades chamadas remotas? Professora Aline, a Lívia pode falar com mais propriedade, porque participou dessa produção do curso de planejamento, mas nós temos um curso que vai ser ofertado a partir da próxima semana sobre planejamento, e essa questão da presencialidade e não presencialidade vai ser trabalhada lá. É uma dúvida muito grande, e anteriormente a essa reunião, eu estava com o grupo da medicina, e isso também apareceu. É uma dificuldade que todos temos, professora. Quanto a carga de trabalho que equivale uma determinada atividade que eu tenha proposto. Então, é uma dúvida que é recorrente e que a gente vai, vai trabalhar com vocês estratégias para tentar definir estabelecer essa métrica, mas isso a gente tem que ficar um pouco mais descansado nesse sentido, porque se a gente for considerar presencial, nós também enfrentamos isso no presencial, né? Quantas vezes a gente pensa, faz uma proposta toda para uma aula e aquela proposta se desdobra em 2, 3 aulas. Então, também é possível isso num espaço virtual. A gente não tem que saber tudo e a gente não sabe tudo nesse momento, principalmente, né? Então, se nós pensamos que aquilo duraria uma aula, e se passou para 2 aulas, para 3 aulas, vamos ter que fazer repensar o nosso programa, mas também temos que entender que é um processo que acontece no presencial também. Gostaria de ter acesso ao Aprender 3, a quem devo solicitar? Professora, nessa semana nós vamos mandar para as unidades acadêmicas uma comunicação, professora Maura, desculpa, uma comunicação publicizando o Aprender 3. Os professores, eles já fazem parte todos os professores já foram cadastrados, mas nós vamos mandar um e-mail com o usuário e a senha de vocês para acesso ao Aprender 3. O usuário eu já adianto que vai ser o CPF, mas a senha vai ser enviada por e-mail. E aí as unidades vão ter que nos listar as disciplinas que vão usar o Aprender. Então, a unidade vai dizer, olha, a disciplina pertencente ao Departamento de Ciência da Computação, chamada Algoritmos e Programação 1, que é ministrada pela professora Letícia, na turma X, requer uma área Moodle. Nós temos uma planilha já formatada, que vai ser encaminhada para as unidades, e aí, a partir dessa planilha, a unidade vai nos solicitar as disciplinas que têm que ser criadas. E aí a gente faz uma criação em lote para cada unidade. Em relação às lives do professor Rony, eu vou pedir que o Ricardo responda, o Ricardo ou a Jéssica, não sei se está aqui, mas o Ricardo certamente tem mais conhecimento sobre as lives, professor Rony. Deixa eu ver, professora Cristiane, boa parte dos recursos de fórum, tarefas, etc., já não estão contempladas no CIGAR. Teria alguma integração das ferramentas do CIGAR com o Moodle? Bom, professora, o CIGAR, ele já tem uma ferramenta que é de sala de aula virtual. Essa sala, no seu cerne, ela é um Moodle funcionando, mas não é o nosso Moodle. Ela é uma
uma proposta de sala de aula virtual mais restrita, com ferramentas mais restritas. Como na universidade nós temos uma gama muito grande, uma diversidade muito grande de atividades, de propostas pedagógicas, nos limitaria muito usar aquela sala de aula que está disponibilizada no SIGA. Se o professor achar adequado, não tem problema algum usar, não tem problema. Mas nós precisamos ter uma plataforma que nos dê mais liberdade para instalar ferramentas, para criar ferramentas, e que lá no SIGA elas ficam circunscritas àquele sistema. E se relacionando à integração das ferramentas do SIGA com o Moodle, o Aprender especificamente, nós não temos integração. O que nós fizemos, e nesse momento optamos por desabilitar, era a autenticação, era a integração de login. Então, o usuário do Moodle era o mesmo usuário dos sistemas acadêmicos, dentre eles do SIGA. Mas a gente, como a UNB tem muitos sistemas, professora, ficaria bastante, é uma situação muito complicada conseguir orientar todos sobre qual daqueles diferentes usuários e senhas nós teríamos que, o professor teria que usar. Então, nós, nesse momento, optamos por desabilitar isso. Não existe integração. O que nós queremos para um futuro próximo? E aí sim, uma integração real com o SIGA. Nós queremos o seguinte: quando o professor estiver alocado para um conjunto de disciplinas, essas disciplinas automaticamente vão ter uma sala no Moodle, e quando os alunos forem matriculados nessa turma, eles automaticamente vão ser inscritos na área Moodle. Da mesma forma, quando eles descancelarem a disciplina, eles são retirados daquela área Moodle. Isso e aí é muito parecido com o que nós temos nessa sala de aula do Moodle que a professora se referiu, porém, nós teríamos a grande vantagem de ter um ambiente mais complexo, com mais ferramentas disponíveis. Então, a integração ela vai vir mais adiante, nesse momento ela não é possível, porque nós precisamos ter uma sustentação muito grande da plataforma e auxiliar os professores nesse uso da plataforma. No segundo momento, essa integração vai acontecer, principalmente em se relacionando a cadastro de disciplina, a vinculação ao docente responsável e aos alunos que estão cadastrados. Onde eu identifico a versão do Aprender? O Aprender 3, professor, está na versão 3.8. Aprender 2, por enquanto, 3.6, vai passar para 3.8 também. Acabo de abrir minha disciplina e não há identificação. Eu acho que a gente vai precisar que o pessoal da TI veja, professor, teria que identificar qual é a sua disciplina. A professora Cris. Professora Janaína, as disciplinas da graduação serão criadas automaticamente ou teremos que solicitar? A unidade acadêmica tem duas formas. Uma é, a unidade acadêmica responde essa planilha que nós vamos enviar e nos manda as disciplinas que têm que ser criadas pelo departamento, ou o professor vai lá no formulário de inscrição do Moodle e solicita a sua área de disciplina. Então, tem as duas opções. Eu diria que talvez a que seja mais adequada, até porque vem um conjunto, seria a identificação pelo departamento. Mas se vocês acharem melhor fazer diretamente na plataforma, assim que vocês receberem o usuário e a senha, vocês já podem solicitar. Como é o controle e proteção do material disponibilizado pelos docentes dentro do Aprender? Tivemos casos de cópia e venda dos materiais das aulas online. Professora Roberta. Professora Roberta não, professora Busquet Santos. Professora, há pouco também me fizeram a mesma pergunta, eu não sei se o pessoal da medicina. A segurança que nós temos é que quem está na sala de vocês, naquela disciplina, são alunos matriculados na disciplina. Porém, nós não temos essa garantia de que o aluno não vai estar disponibilizando o material. Por exemplo, ele pode filmar a tela de vocês e disponibilizar. É algo que foge do controle que se pode ter, né?
Na medicina, agora há pouco, nessa reunião, as professoras sugeriram que nós, nas áreas da medicina, se inserir um termo de consentimento, não, um termo de ciência, né? Ou de acordo, não sei como é que chama, mas em que, antes do aluno acessar a área, ele teria que aceitar um termo de compromisso, dizendo que aqueles materiais não podem ser copiados, não podem ser reproduzidos, que eles são produzidos no contexto daquela aula, enfim. E a partir disso, então, o aluno entraria na sala de aula virtual, somente após um aceite daquele termo é que ele poderia visualizar a sua área. Na medicina, as professoras iam consultar a DTE do DEG justamente para produzir esse texto, porque no Código de Ética Médica tem parece que tem uma questão que é justamente, que diz respeito justamente a esses materiais, essa disponibilização. Então, foi feito esse encaminhamento, eles vão produzir um termo de compromisso. Professor Marcelo Ladeira, tem uma integração entre o Moodle e o CIGAR, é essa integração que existe uma ferramenta interna ao CIGAR, que é, na base, o Moodle, mas que ela é bem limitada, tem um conjunto restrito de ferramentas. Se eu for considerar esse conjunto de ferramentas que eu listei agora nessa apresentação, e aqui estão disponibilizadas lá no CIGAR, elas são muito diferentes. Então, eu não consigo ter, por exemplo, o H5P lá no CIGAR. Eu tenho algumas ferramentas do Moodle disponibilizadas. Neste momento, nós não fizemos a integração entre Moodle e CIGAR. É o próximo passo que nós queremos dar. É possível deixar os vídeos privados... o Ricardo que está falando. Daniel Goulart. Existe alguma previsão do retorno do calendário acadêmico de forma remota? Quais outros cursos serão oferecidos para nos ajudar em termos de capacitação? Professor Daniel, não existe previsão de retorno do calendário, existe uma consulta às unidades acadêmicas que foram feitas a partir do SECAR, essa consulta, se não me engano, tem que retornar nessa semana, o resultado delas para o comitê, para que ele possa analisar, e aí sim a gente possa traçar os próximos passos, mas não tem data prevista, não. Em relação aos outros cursos, a Lívia daqui a pouquinho fala para vocês sobre o nosso novo curso, o curso de planejamento, e também sobre uma página que a página do Rotas de Inovação Universitária, que é um projeto do SEAD, e que tem como objetivo, ou tem como uma das suas frentes, a disponibilização de tutoriais, além dos cursos. Então, a Lívia daqui a pouquinho fala para vocês. Isso. Professor Ricardo. Estou em paralelo com a colega trabalhando nas disciplinas 156 e 163, cada um a sua. Verifiquei que na disciplina de meu colega ele utilizou um template de página diferenciado, mais limpo e claro para quem acessa. Como trabalhar a estrutura da página do Aprender? Nós temos na administração, professor da área, temas diferentes. Possivelmente foi essa a opção que o seu colega usou. Então, acho que nós temos 5 ou 6 temas disponibilizados. Professor Ricardo, qual plataforma utilizar para conferência com alunos, aula síncrona? A que o senhor optar, professor, nós temos várias possibilidades. Então, temos no Moodle, como uma tarefa, o Big Blue Button, é uma das ferramentas. Temos a possibilidade de usar o Teams também. Temos esses dois internamente ao Moodle. E temos ainda o Conferência Web da RNP. Mônica Garcia, o SEAD já tem agenda de oficinas do Moodle para aprender recursos e atividades além dos apresentados nesse curso? Bom, professora Mônica, por enquanto não, porque a nossa intenção é criar essa base de sustentação. Nós temos professores com diferentes níveis de conhecimento e nós precisamos que esse conhecimento básico ele seja nós tenhamos um nivelamento de todos os professores, ou de grande parte dos professores, ou pelo menos daqueles que querem usar o Moodle. Por isso, o nosso esforço nesse momento é para que os professores que optem por usar o Moodle tenham essa formação básica, que já lhes dá uma condição de criação de áreas no Moodle bem importante,
e que certamente dá condições de desenvolver uma disciplina com atividades não presenciais. E essas ferramentas mais avançadas, como nós não temos ainda essa oferta de um Moodle intermediário ou Moodle avançado, nós vamos oferecendo tutoriais na página do Rotas de Inovação Universitária. Então, por exemplo, o professor que queira, eu quero criar um formulário no Moodle, uma pesquisa no Moodle, nós disponibilizamos um tutorial que o professor pode acessar fora de um curso de formação e entender como funciona aquela ferramenta. Agora, o curso em si ele vai ser um pouquinho mais para frente, porque nesse momento a nossa dedicação é para essas duas frentes. O Aprender 3 por hora não temos acesso. Vamos agora aqui nessa semana. Sim, professora Maura. Nessa semana nós vamos encaminhar o usuário e senha para que vocês tenham acesso ao Aprender 3, sim. Professora Diana Lima. Meus alunos acessam o material na minha biblioteca. Livro adotado disponível. Tem como fazer o link? Eles conseguem acessar via Moodle? Sim, professora. E até foi boa essa sua pergunta, porque eu lembrei de uma outra questão. Nós precisamos atentar também para as questões de direitos autorais. Por que eu falo isso? Porque a gente recebe, no mínimo uma vez por mês, alguma ouvidoria, algum processo SEI, de um professor que descobriu que o seu livro estava, um autor que o seu livro estava disponibilizado no Moodle, ou que foi escaneado, ou um professor dizendo que alguém disponibilizou um vídeo que ele produziu e que não tem autorização. Então, disponibilizar o link, como a professora Diana traz, é a melhor forma. Quando eu vou disponibilizar um artigo científico, eu faço o link para o artigo. Eu não carrego ele no Moodle, eu não disponibilizo ele internamente ao Moodle. O artigo está no site do evento científico. Eu vou fazer sempre o link para o artigo, porque a responsabilidade daquela liberação de direitos é de quem está disponibilizando lá na sua origem. Quando a gente copia, nós temos que ter essa autorização. Escanear material de forma alguma, não podemos fazer de jeito nenhum. Então, não posso escanear e disponibilizar no Moodle. Essas questões que são bem importantes, que a gente tem que atentar muito, né? Esses cuidados, assim como eu não quero eu quero ter a segurança do material que eu estou disponibilizando, que é de minha produção, a gente tem que cuidar também com a produção dos colegas. Professor Cláudio, uma mesma disciplina de uma unidade pode ser compartilhada por diversos professores dessa unidade? O que nós temos, professor? Nós temos disciplinas que refletem salas de aula presenciais. Então, é importante isso. Se eu tenho um colega de disciplina que vai para que faz parte que é professor daquela disciplina, sim. Agora, não é o adequado não é eu ter uma disciplina com vários alunos juntando 2, 3 turmas. O que se pode fazer é os professores montam uma disciplina que é básica e aí faz o backup e a restauração nas várias áreas, mas cada docente fica responsável por aquele seu grupo por aquela sua área, por aquele seu grupo de alunos. Para o UNB, tanto faz aulas síncronas quanto assíncronas, professora Diana. Bom, professora Diana, para o UNB, na verdade não para o UNB, acho que a gente tem que pensar sempre nos nossos alunos, né? Que tem uma situação, muitas vezes, bastante diferente das que nós temos. Então, com restrição de acesso à internet, com restrição de acesso a computador, a grande maioria dos nossos alunos usa smartphones para acessar a internet, tem pacotes de dados limitados. Então, quanto mais aulas síncronas nós tivermos, nós temos também a necessidade, além de uma conexão, obrigatoriamente naquele horário, e quantas vezes nós mesmos nos conectamos e temos problemas de internet, quanto nós temos o problema das várias atividades que a gente tem, né? Então, nesse momento de isolamento, é importante se considerar que os nossos alunos, assim como nós, muitas vezes têm filhos, têm uma rotina diferente,
tem outras atribuições para além daquelas aulas. É importante ter aula síncrona? Sem dúvida é importante, mas acho que a gente tem que pensar em aulas síncronas que sejam bem pontuais. Eu preciso, aquilo se faz essencial. Essa aula síncrona é essencial ser feita dessa forma. Eu não posso fazer com vídeo, eu não posso fazer com outro recurso, e ela tem que ser síncrona, eu tenho que interagir com os meus alunos, tenho que saber, tem que ter esse feedback deles naquele momento, eu tenho que conseguir responder as questões, então tem que ser analisado. Principalmente se considerando as restrições de acesso à internet, as limitações, a vida diária, né, que agora todos nós enfrentamos situações bem específicas e que têm que ser atentadas. Então, é um momento de pensar na metodologia, na produção de materiais, considerando essas várias frentes, né, essas várias limitações e potencialidades também. Será que é tão importante, será que é essencial fazer uma aula síncrona? Eu posso fazer um vídeo e consigo fazer um fórum com esses alunos e talvez isso seja mais permanente, né? Porque eu oportunizo que todos façam a interação. Quando eu tenho uma aula síncrona, aqueles alunos que podem estar naquele momento, eu estou dando condições para eles. Agora, os outros, eles vão ter que acessar esse material a posteriori e eu tenho que disponibilizar a posteriori. Será que se eu fizer um vídeo e um fórum, isso não permite que todos tenham acesso da mesma forma? Porque o fórum é uma ferramenta assíncrona? Então, tem que se pensar nessa metodologia, realmente. Tenho dificuldade de me conectar com a plataforma RNP. Acredito que eu não seja o único. Qual a plataforma de webconferência de mais fácil acesso, inclusive para alunos que só possuem celular? Bom, professor Pedro, a plataforma da RNP é uma plataforma, de certa forma, simples, mas eu acho que tem que se considerar o Teams também, que nós temos todos os nossos alunos, todos os nossos professores já cadastrados, e ela é bastante simples de se criar uma sala e chamar os convidados. Então, acho que uma outra possibilidade muito boa mesmo, é a plataforma Teams. Andréia Maranhão, e artigos via periódicos CAPES, posso baixá-los? Professora, baixar a senhora pode, o que a gente está falando é de distribuição, né? Porque no momento em que eu coloco numa plataforma, eu estou distribuindo também. Então, o adequado é sempre fazer o link para aquele destino, e aí o aluno se loga, faz as configurações que tem que ser feitas de proxy lá da Biblioteca Central, e ele acessa os materiais. Professora Cris pergunta sobre o acompanhamento da frequência e execução das tarefas. Execução das tarefas, professora, a senhora consegue ver diretamente no Moodle, isso nós podemos ajudá-la. Então, nós conseguimos ver quais foram os alunos que entregaram qual atividade e qual foi, enfim, até a gente consegue atribuir notas para essas entregas. E em relação ao acompanhamento da frequência, isso é uma orientação que vai vir certamente do decanato. Então, essa questão eu prefiro deixar para o decanato trazer na sua orientação. Qual foi o setor do DEG mencionado? Diretoria Técnica de Graduação, que é dirigida pelo professor Wilson. E eu sugeri às professoras da medicina que façam contato com o professor Wilson, que além de ser diretor técnico de graduação, é um advogado que conhece muito, tem formação em Direito, professor da Faculdade de Direito, né? Então, consegue dar esse apoio às professoras e trabalhou nessas orientações que o Decanato de Ensino de Graduação apresentou para os diretores e que certamente os diretores têm compartilhado com as suas equipes. Roberta, Lívia, não sei se tem mais alguma pergunta que eu tenha que responder, por favor, me orientem. Sem perguntas. Professores, peço desculpas pela correria, mas hoje foi realmente um dia de contratempos e, infelizmente, a Débora teve esse problema, já está melhor, ainda está no hospital, mas já está melhor. E queria deixar aqui o meu abraço, desejo que todos fiquem bem, fiquem com saúde.
que todos sejam, que a gente possa ser parceiro realmente nesse novo momento. Digo que, e tenho falado isso em todas as reuniões, a única certeza que eu tenho é que as coisas, que nem tudo que a gente está propondo, ou que muda ou não vai funcionar 100%, mas a certeza que eu tenho é que a gente tem muita vontade de acertar e quer ser parceiro de vocês, conta com a colaboração de todos, para um momento em que nós também não conhecemos e que queremos, de todas as formas, dar condições e ajudar a universidade a enfrentar esse desafio. É um desafio para vocês, é um desafio para todos nós, e que a gente consiga enfrentar ele da melhor maneira possível. Então, deixo vocês com a Lívia, agradeço a equipe do SEAD, a Lívia, ao Ricardo, ao Luiz, ao Henrique, ao Moisés, à Roberta, que estão aqui, e deixo vocês em excelentes mãos. De novo, contem conosco para o que vocês precisarem. Se tiverem críticas, sugestões, fico à disposição para vocês. Podem entrar em contato e a gente quer muito ajudar todos. Um abraço. Letícia, tem mais duas ou três perguntas, não sei se você tem mais um tempinho ou se você realmente... Vamos lá, peraí, deixa eu ver aqui. A Roberta acrescentou mais algumas aí sobre a questão do Teams, né? Vamos lá. Então, professora Denise, o Teams está disponível no Moodle? Nós temos uma integração com o Teams, professora. Então, lá dentro da sua sala Moodle, de qualquer uma, praticamente todas as ferramentas, a senhora consegue criar uma sala do Teams, uma sala de webconferência do Teams. Então, está disponível sim. Tenho a mesma dúvida que o professor Cláudio. Disciplina que tem várias turmas, cada uma com 40 alunos. Pode ser uma única disciplina no Moodle? Professora, nós temos... A sugestão é que nós não tenhamos uma única disciplina. Por que nós não tenhamos uma única disciplina? O que a gente pode fazer... aliás, o que a gente pode fazer não, desculpa, voltando. Porque a nossa sugestão é não ter uma única turma? Porque nós vamos ter uma única planilha de notas, nós vamos ter fóruns que têm que ser gerenciados, quanto mais gente no fórum, vocês sabem que é mais complicado, então, podemos organizar isso em grupos? Podemos. Não é a melhor forma. Então, a ideia e a recomendação é que nós tenhamos uma sala no Moodle que seja um reflexo da nossa turma. Então, uma sala no Moodle com os meus alunos, uma sala no Moodle com os alunos da Lívia, e assim por diante. Professor Mauro, explica melhor dos e-mails para os alunos, para todos, como eles sabem deste e-mail. Eu não sei se é o e-mail do Office. Professor, por favor, eu não entendi. Eu acho que é o e-mail do Office que o senhor está se referindo, não? Professora Cristiane, o cadastro do aluno no Moodle é um e-mail institucional também ou e-mail do seu cadastro? O cadastro dos alunos, professora, é o que eles usaram para se autocadastrar no SIGA. Então, tanto dos alunos quanto dos professores. Nós fizemos a primeira carga dos professores. Então, o que nós temos? Aquele usuário, aquele e-mail que o professor usou para se autocadastrar no SIGA é o que foi migrado que foi utilizado para a criação das contas no Moodle. Então, nós fizemos uma consulta, solicitamos ao CPD, eles pegaram a base do SIGA e nos entregaram os dados dos professores baseados naquelas informações do SIGA. O que nós encontramos, professora? Não me lembro quantos mil professores, uns 100 e poucos, não tinham e-mail cadastrado lá no SIGA, ou pelo menos não chegaram naquela listagem. Aí, para esses, nós configuramos o e-mail da UNB, aquele e-mail que está cadastrado no Office 365. Da mesma forma, nós vamos fazer com os estudantes. Então, a STI vai nos encaminhar uma lista com os nomes dos alunos, CPF e e-mail, baseados nos dados do SIGA. E nós vamos ter toda a nossa comunicação com esses alunos a partir dos dados do SIGA. A plataforma, professor Pedro, plataforma Teams exige e-mail de cadastro previamente registrado no Moodle? Não, professor, não exige. A plataforma Teams tem um cadastro próprio, que agora eu não sei lhe dizer de onde veio, professor, possivelmente do SIGRA.
mas não tem vinculação entre o cadastro do Teams e cadastro do Moodle. Acho que é isso. Professores, obrigada, professor Gustavo, dizendo que vai dar tudo certo. Queremos muito que dê tudo certo, mas queremos muito que vocês sejam nossos parceiros. As críticas são muito bem-vindas, professores. Se vocês tiverem alguma recomendação de plugin que seja necessário para a sua área de conhecimento, para o seu curso, podem nos mandar e-mail. Nós estudamos. Se esse plugin não tem nenhum impacto no Moodle, na plataforma, nós disponibilizamos no Moodle, certo? Então, a nossa intenção é que o Moodle seja uma ferramenta da universidade. Para isso, o SEAD está à disposição de vocês, a serviço de vocês, certo? Muito obrigada, professores. Um grande abraço a todos. Obrigada, Letícia, pelos esclarecimentos. Acho que todos os professores estavam ansiosos por isso, por esses esclarecimentos. Foi importante também para nós, enquanto equipe, né? Compreender todo esse esforço da universidade para conseguir nos apoiar a UNB neste momento. Bom, professores, a minha proposta, como a gente nós já temos 60 minutos de live, seria encerrar esse momento e a gente pode marcar um outro momento para discutir especificamente as configurações do Moodle, né? As configurações das ferramentas, questões pedagógicas. Nós tínhamos diversas disciplinas para apresentar para vocês exemplos de disciplinas que vocês podem utilizar no dia a dia, né, nas funções docentes. E aí a minha proposta seria essa: será que nós podemos marcar um outro momento e apresentar essas disciplinas? O que vocês acham? Porque a gente já está com 1 hora de live, acho que a gente já tem bastante tempo. Né? Eu vou apresentar rapidamente, só para deixar aqui o gostinho para vocês. Deixa eu tentar... o Ricardo tem que autorizar o compartilhamento da tela, né, Ricardo? Aqui, pronto. Vou apresentar dois modelos. Vocês já conhecem, na verdade, vocês conheceram a disciplina da professora Andréia, né? Que foi uma disciplina que eu ministrei ano passado. Na verdade, nós éramos um grupo e nós ofertamos essa disciplina dentro de um projeto. Nós criamos essa disciplina dentro de um projeto do Programa Aprendizagem para o Terceiro Milênio, que foi isso, várias mensagens concordando com outra live. Então, eu vou só apresentar aliás, eu nem vou apresentar, então, essa disciplina, porque a gente deixa realmente para um outro momento. Só vou colocar para vocês o que a Letícia falou sobre o planejamento, né, sobre os outros cursos, o que o SEAD está fazendo hoje de ações para fortalecer o professor, né, para fortalecer ações de formação, no sentido de instrumentalizar esse professor para uso das ferramentas, essas convergências de modalidades e essa realidade que a gente vive agora de uma oferta não presencial. Então, nós temos previsto para semana que vem, a página do Rio é um projeto chamado Rotas de Inovação Universitária, é um projeto do SEAD. Deixa eu só virar assim, aqui, pronto. É um projeto do SEAD que traz... É uma página com diversas ferramentas, com diversas possibilidades para o professor poder ofertar a sua disciplina não presencial. Então, nós temos tutoriais, tanto sobre a utilização de ferramentas para a produção de conteúdo digital, ferramentas para a produção de imagem, para a produção de vídeos, para a produção de atividades interativas, webconferência, muitos professores perguntando. Então, a gente tem... Eu preciso compartilhar... Não preciso. Vocês não estão... Perdão. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Pronto. Ele não aparece para mim a opção de compartilhar. Bom, gente, eu peço perdão. Eu vou encerrar assim, porque está dando erro aqui no compartilhamento de tela, mas eu queria deixar essa informação para vocês. Nós temos a página do Rio, que está sendo lançada agora, mais uma semana ela deve ser lançada. Então, tem diversos tutoriais lá para a utilização de tecnologias, para a produção de conteúdo digital e para oportunizar aulas, né, salas de aula online.
ou não presencial, né, nesse contexto não presencial. Além dos tutoriais, nós vamos ter também experiências, professores da UNB relatando experiências já vivenciadas. Nós iniciamos a experiência com o uso do Moodle há mais de 10 anos na UNB. Muitos professores já fortaleceram o uso do Moodle e o uso de outras ferramentas, né? Então, é uma comunidade hoje que ela tem muito a ensinar para si mesmo, porque nós temos professores em diversos níveis, tanto no nível básico quanto no nível avançado de uso dessas ferramentas. E, além das experiências, nós vamos ter também um link, que é uma sessão específica com com experiências de outras universidades do Brasil e do mundo, nesse contexto da pandemia, quais são as estratégias que essas universidades têm utilizado, e também esses cursos de formação. Hoje a gente tem a oficina de Moodle básico, e a gente tem o curso de planejamento. Todo o curso de planejamento, ele vai estar disponível online, o conteúdo dele. Então, todo o conteúdo sobre docência online, sobre uso de ferramentas, ele vai estar na nossa página em HTML para todo mundo que quiser acessar. E o professor que tiver interesse em fazer a certificação, em certificar, aí sim ele entra, ele faz a sua inscrição dentro do SIGA para o curso, e aí sim ele vai para uma sala específica com algumas pessoas mediando e vai trabalhar o planejamento e a produção de conteúdo digital. Mas, de todo modo, o conteúdo vai estar lá para todos os professores terem acesso. São essas ações que a Letícia pontuou. Além disso, a gente vai ter o Moodle novo, essa plataforma nova, como a Letícia já falou bastante, ela oferece diversas outras funcionalidades que não estão sendo trabalhadas aqui, mas que a gente, aprendendo essa parte mais básica, é possível a gente avançar nessas outras ferramentas. Uma das mais complexas, né, que a gente tem e mais completas é a biblioteca H5P. Ela oferece, além das telas interativas, vídeos interativos, várias outras atividades, são mais de 20 atividades que a gente tem dentro do H5P para fazer nas disciplinas, e atividades bem interessantes. Né? E os questionários, como ela falou, a gente tem hoje a possibilidade de preparar questionários para muito mais avançado do que no Aprender 1. A questão da live, se o Ricardo puder falar sobre isso, ou o Moisés, ou a Jéssica que está aí, quem puder falar sobre como a gente faz, né? A gente está disponibilizando a live, a gente está dentro da sala da RNP, né? A sala que a gente consegue por meio daquela ferramenta do BBB no Moodle, e inclusive a gente tem tutoriais hoje, dentro da página do SEAD, tem tutoriais lá para a utilização do BBB e para a utilização do Teams. Se não tiver na página do SEAD, ela já está entrando na página nova do Rio, que vai estar dentro da página do SEAD. Então, tanto para usar o BBB, quanto para utilizar o Teams, né, para fazer essa possibilidade de aula síncrona, nós temos lá. A novidade é que a gente transmite, né? A gente está dentro da sala, só estão os apresentadores dentro da sala, e aí transmite-se para o YouTube. Então, quem puder explicar melhor, o Ricardo, ou Jéssica, ou Moisés, essa tecnologia, ou como é que faz esse passo a passo, de repente a gente pode disponibilizar um tutorial para se fazer isso também, tá bom? Assim que eu concluir, eu peço que vocês falem sobre isso para a gente poder encerrar. Sim, a gente vai deixar disponível a live, ela vai ser editada, né? O início e o fim dela, nós vamos disponibilizar dentro da oficina Moodle. Aí disponibilizaremos também para outra turma da oficina Moodle, né? A primeira turma. Vocês são da segunda turma. Mais alguma questão? Pergunta técnica: após o tema 3 concluído, quais os próximos passos? Vamos montar a disciplina toda para a oficina? Não, vocês não precisam de montar a disciplina toda, vocês precisam de cumprir as ações, né, de configuração que foram propostas no curso. Então, no tema 1, nós temos algumas ações, no tema 2 e no tema 3. Cumprindo esse cronograma, né, esse checklist, essas ações que foram previstas, aí sim vocês podem receber a nota, a avaliação. Ela é uma avaliação muito de se atentar, né, se o professor cumpriu as configurações necessárias. Nós não vamos avaliar o conteúdo, avaliar se a imagem do rótulo, ou se o texto que foi colocado lá é pertinente ou não. A ideia é realmente se atendeu ou não à configuração proposta. Tá certo? E aí, agora sim, algo interessante, né, que é um diferencial dessa oficina, é porque tendo a sala, vocês podem explorar ela da melhor forma, da forma como vocês quiserem. A sala de vocês, ela tem acesso à sala somente
os professores dessa oficina, e só tem perfil de edição o professor que está junto com o outro dentro da oficina. Então, o par, né? Aquele par tem perfil de edição naquela sala. Então, é algo bem interessante para vocês explorarem. Inclusive, podem acessar o H5P, ver lá quais as ferramentas que tem lá disponíveis, o BBB, a possibilidade de colocar o URL, de colocar outros links, acessar o questionário. Tem muitos tutoriais disponíveis na internet. Então, o professor que que quiser ou que tiver como explorar essas outras ferramentas, a sala está disponível para vocês fazerem isso, tá? Mas não é o foco da nossa disciplina. O foco é realmente as configurações básicas do Moodle. O tutorial, então, o BBB, ele chama Big Blue Button, ele é uma ferramenta do Moodle que permite fazer a webconferência. Aí os meninos podem explicar um pouco melhor para vocês. A plataforma Aprender 3, como a Letícia colocou, ela deve estar disponível a partir da semana que vem, ela explicou bastante sobre isso, e no Aprender 3, todo professor, o que ela explicou agora na live, todos os professores receberão o seu login de acesso, né? Ela já antecipou que o login é o CPF e a senha. Então, no caso, vocês receberão a senha para acessar o Aprender 3. E a ideia é que todas as disciplinas daqui para frente sejam criadas no Aprender 3 e podem ser migradas do Aprender 1 para o Aprender 3. Qual que é a questão de migrar a disciplina? Quando o professor migra a disciplina, ela pode vir desconfigurada. Então, o SEAD não tem como dar suporte para todos os professores que migrarem essa disciplina. Então, os professores vão ter que fazer as edições possíveis, né? O SEAD, claro, pode dar suporte dentro do limite do que é possível atender. Então, os professores vão ter que fazer as edições necessárias nessa disciplina, porque além das questões de versão, que são diferentes, o Moodle novo, essa plataforma nova, ela tem muito mais plugins e muito mais funcionalidades do que o Aprender 1, que é uma versão mais defasada, né? Isso, o Moisés acabou de colocar aí, a nossa oficina ela encerra dia 23, né? Então, a ideia é que abra hoje para a avaliação, você não vai avaliar a sua sala, você vai avaliar a sala do seu colega, um formulário de checklist, cumpriu, inseriu o rótulo, inseriu o banner da disciplina, editou o perfil, inseriu a tarefa, é um checklist. Então, o professor parceiro vai fazer esse checklist e postar o checklist no espaço da tarefa. E aí, os tutores vão avaliar e atribuir a nota para esse professor. Tá? A nota, como eu disse, é uma nota de conferência. A gente não vai avaliar conteúdo que vocês colocaram lá. Até o dia 23 vocês têm para fazer isso. Provavelmente a gente abre hoje a avaliação para vocês fazerem até o dia 23. Né? Então, se o professor não concluiu a disciplina ainda, não tem problema. Pode concluir aí até segunda-feira, né, para que o parceiro consiga avaliar até terça, que é dia 23. Só é importante conversar isso com o parceiro, né, que a sua disciplina não está disponível ainda para avaliação. Sim, a gente pode, eu vou passar, ver se Moisés ou Roberta se conseguem pegar o link, né, dos tutoriais e colocar aí o link da página do SEAD que tem os tutoriais. Como eu disse, nós temos tutoriais para produção de conteúdo digital, então tem vários para webconferência, para vídeos, para imagens e para outras ferramentas importantes para o professor usar a tecnologia. A playlist de tutoriais é a página do Sway que foi feita, que está lá, né, eu não sei se vocês conseguem acessar, dentro da página do SEAD, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Ricardo, eu consigo compartilhar a tela aqui para mostrar? Vou mostrar aqui onde está na página do SEAD. Ela está assim hoje, mas lembrando que isso vai mudar em breve, porque essa página de tutoriais, ela vai ser inserida dentro do Rio. SEAD.nb.br. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho, ele está entrando aqui. A gente compartilha. Mais alguma? Vou postar no YouTube, ok? Postar o que no YouTube? Não entendi.
Pronto, agora eu vou conseguir, é porque estava carregando, Ricardo, por isso que eu não estava conseguindo compartilhar. Pronto, aqui nós temos a página do SEAD, deixa eu entrar aqui para vocês verem. Aqui está a página do SEAD, ó, aqui tá vendo? Aqui já tem, ó, tutoriais sobre Moodle. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui embaixo, ó, nós temos aqui aprender 1, né, o aprender 2, o aprender 3 virá aqui também. A gente tem aqui o webconferência, que é o canal do SEAD, né, essa live, por exemplo, quem entrar vai ver essa live aqui. E a gente tem os tutoriais que estão aqui. Não sei se vocês conseguiram ver. Tá compartilhando, Ricardo? Porque ali no YouTube não tá ainda. Aqui nós temos a página de tutoriais do SEAD. Então, ó, webconferência já tá aqui, ó. Big Blue Button no Moodle, versão Aprender 1, versão Aprender 2, plataforma da RNP, serviço de conferência web e Microsoft Teams. Então, a gente já tem, sim, os tutoriais de Teams aqui. E tem também como fazer videochamadas no WhatsApp, para quem tem, né, para quem precisa. Além do WhatsApp, alguns professores já colocaram aí, né, nós temos aí não são ferramentas, alguns professores perguntaram isso. Nós estamos dando visibilidade, estamos dando formação para as ferramentas utilizadas na UNB, que todo o público da UNB tem acesso, tanto professores quanto alunos, que são a plataforma da RNP, o BBB, né, pelo Moodle, e o Teams. Né, o Teams está no Office 365, todos os professores têm acesso ao Teams, que é uma ferramenta da Microsoft. Então, nós estamos dando prioridade para apoiar o uso dessas ferramentas. Mas tem outras, sim, que os professores podem utilizar, Skype, Meet e outras tantas que os professores utilizam de acordo com a sua, né? Lívia, você compartilha de novo? Oi? Compartilha de novo. Está compartilhado, já está lá. Está na tela do SEAD ainda. Na tela do SEAD, mas é isso mesmo. É isso mesmo, está na tela do SEAD. Pronto, compartilhar. Suei está aqui. Ah, perdão, ele não apareceu? Então, peraí, só um minuto. É porque eu tenho que sair, ele não vai automático. Guia do Chrome, Suei, está aqui. Pronto. Aqui está, tá? Então, aí, ferramentas... Olha que interessante, ó. Tudo isso aqui vai para a página do Rotas de Inovação Universitária, que vai ficar dentro do SEAD também, tá? Então, aqui a gente tem, ó criação de sala Moodle, a gente tem alguns tutoriais aqui, o Teams, alguns tutoriais sobre o Teams. No conteúdo de planejamento, a gente vai ter uma seção específica sobre Teams. Como o professor utilizar o Teams para uso pedagógico. Aqui encontros online, Big Bota no Moodle, plataforma NP, Teams e WhatsApp, tá aí. Tá bom? Gravação de aulas, aqui tem. Muitos professores agora utilizaram, ou o que a Débora utilizou para gravar os tutoriais, é o Microsoft, não é o Microsoft Stream, é o Screencast-O-Matic, que está aqui, ó. Que foi o professor Eduardo Bessa que fez, o professor da FUP, que fez esse tutorial aqui, e foi com ele que nós gravamos os tutoriais, né? Nós aprendemos a partir dele, olha que interessante. E tem vários outros aqui, recursos visuais, ferramentas avaliativas, tá? Tem vários tutoriais aqui, que tem muito material para ser explorado. Certo? Tem mais alguma questão? Ricardo, você poderia explicar como professor, a gente pode, eu não sei, se não estiver aqui dentro, a gente pode preparar um tutorial específico para isso. Mas explicar para o professor como é que ele cria, como é que ele faz dentro da sala, como é que ele gerencia, né, essa transmissão web dentro da sala e transmite para o YouTube. Você pode falar isso rapidamente? Tem que fazer um tutorial, mas você pode só explicar esse mecanismo rapidamente? Ou não? Ou é muito complexo de se falar? No caso, eu nunca fiz pelo BBB. Eu faço pelo RNP, que tem a mesma interface, mas que é só clicar em transmitir a sessão e colar o endereço RTMP do YouTube, ou do Facebook, no caso. Isso, tá? É algo simples de fazer, nós vamos disponibilizar esse tutorial para vocês em breve. Mas é importante entender que há essa possibilidade. Tem mais alguma questão, gente? Será que a gente pode... né? Então, eu vou encerrar com vocês.
Eu vou disponibilizar, nós vamos disponibilizar essa live, eu acho que ela foi bem explicativa para esse momento, a Letícia apontou várias dúvidas que nós temos respondido na turma 1 e na turma 2, então foi muito bom a participação dela, muito boa a participação dela. Ela disse que poderia participar 15 minutos e ela acabou falando aqui 1 hora, então embora seja um tempo longo, mas foi muito importante para a gente poder estar mais seguros e compreender o que está sendo feito neste momento, tá? Então, vocês receberão o material de divulgação da página do Rio. A expectativa é que realmente ele esteja disponível a partir da semana que vem, e nós teremos também um calendário de lives com professores da UNB e fora da UNB, inclusive se tiver algum professor interessado em apresentar alguma ferramenta pedagógica ou alguma experiência pedagógica que seja importante nesse contexto da pandemia, que pode apoiar outros professores, nesse sentido de fortalecer essa comunidade de práticas, porque a gente trabalha na UNB, né, eu trabalho na UNB há 10 anos, a gente sabe que tem uma comunidade formada, uma comunidade forte, a UNB tem diversos especialistas em diversos assuntos, e a ideia é que um apoie o outro agora nesse momento. Então, fica aí, além da questão dos plugins, que a Letícia já fez o convite, quem quiser, né, dar opções, sugestões de plugins que sejam importantes dentro do Moodle para facilitar os seus processos de aula. A gente também convida quem quiser participar, quem quiser falar sobre configurações de ferramenta Moodle, se alguém souber muito sobre questionário, por exemplo, nós podemos marcar uma live sobre questionário. Se alguém já tiver avançado no uso de alguma ferramenta do H5P, nós podemos marcar uma live sobre isso, ou qualquer outra metodologia que possa ser utilizada nesse momento para nos fortalecer enquanto comunidade, né? O canal do SEAD está aberto, nosso e-mail é formaçõessead@unb.br, que vocês podem ter contato conosco neste momento. Agradeço muito a participação de todos, nós temos quase 80 professores online, então a gente continua discutindo isso no curso. Agradecer aqui Roberta, todo mundo que participou, Ricardo. Só uma última pergunta aqui, dúvida de último momento. Quer dizer, não há migração, então, que a migração do Aprender 2 para o Aprender 3 resultará em desconfiguração da disciplina? Não necessariamente. Podem ocorrer. Moisés quer explicar melhor? Expliquei. Moisés faz parte da nossa equipe, e é uma referência, e tem sido uma referência, tem nos ajudado, nos apoiado muito, tem estudado muito essas ferramentas, né, no Moodle, o Moodle como uma plataforma. Moisés, consegue falar? Rapidamente, tá, gente? Vamos encerrar aqui. Moisés consegue falar ou não? Moisés sabe? Me escutam? Sim, eu estou escutando. Certo, então, o Aprender 2 por Aprender 3 não vai ter nenhum problema, porque as versões desses dois Moodles são bem parecidas. Então, quando a gente fizer o backup e fizer a restauração, os cursos vão ficar da mesma forma como foram previamente configurados. Como a Letícia falou, a versão do Aprender 1 é um pouco mais antiga. Então, durante esse processo de backup e de restauração, pode haver algumas complicações, mas nada muito diferente, porque o que está no Aprender 1 está também no Aprender 3. O que não vai dar conta é o do Aprender 3 para Aprender 1, por exemplo, porque são versões mais antigas. Então, essa desconfiguração, podem ficar despreocupados, que esse trabalho de backup e restauração vamos conseguir fazer tranquilamente. Lembrando que é do Aprender 2 por Aprender 3 que está com nossa incumbência. O Aprender 1 tem que fazer um pedido, não sei onde. É isso. Obrigada, Moisés. Desculpa, professor, eu não sei se eu falei do Aprender 2 para o Aprender 3, tá? Se eu falei isso, como Moisés colocou, mas a ideia é do Aprender 1 para o Aprender 3, aí sim. Ou do Aprender 1 para o Aprender 2, né? Mas a Letícia já falou que o Aprender 2 vai ser uma plataforma utilizada para cursos e não para disciplinas em si, para oferta de disciplinas. A oferta de disciplinas vai para o Aprender 3. Né? Então, quando você for migrar, que as suas disciplinas estão todas hoje, a maioria, né, todo o Aprender na universidade, todas as várias disciplinas que nós temos, elas estão no Aprender 1. Então, quando você for passar para o Aprender 3, aí sim você pode ter alguns problemas, porque as versões são muito, muito diferentes. Tá certo? Então é isso, pessoal. Desculpa o equívoco aí na fala, é isso mesmo, é Aprender 1 para Aprender 3. Obrigada pela participação de todos. Continuamos no curso e no e-mail, atendendo as dúvidas de vocês.
Assim que sair a página do Rio, nós divulgaremos muito, né? Divulgaremos o máximo possível para que vocês tenham acesso. Explorem essa página de ferramentas, que ela já vai poder dar muita luz para vocês. E as páginas de outras, né, universidades que estão fazendo também, que estão trabalhando junto conosco nessa proposta. Muito obrigada a todos. A gente se encontra num próximo momento. Um abraço.